revelações que Deus tem dado a respeito do presidente Bolsonaro. Para nós é muito interessante e necessário compreendermos o papel das profecias. Profecia não tem a finalidade de adivinhar o que vai acontecer, e é o que muita gente quer. E entendem isto: quando vem uma profecia, vem o presidente Bolsonaro para montar num cavalo ou à frente de um exército ou num jipe militar e tropas atrás dele. Todas essas revelações têm alguns detalhes para a gente procurar entender. Em nenhuma dessas revelações foi mostrado o presidente guerreando mesmo, mas ele assumindo as forças militares, assumindo o comando das forças militares. Mas qual a finalidade de Deus mostrar isto? A finalidade da profecia não é predizer o futuro, porque muitas pessoas vão ficar confusas. Houve uma profecia de que iria acontecer isso e não aconteceu. Nínive seria destruída e afinal não foi. Então a profecia foi falsa. Não é que a profecia foi falsa. A profecia foi necessária para mover o coração dos ninivitas para se arrependerem. E Deus tem um imenso prazer em voltar atrás nas suas determinações. Deus se arrepende de muitas coisas quando vê a atitude do coração humano quebrantado. Foi o que aconteceu em Nínive com o profeta Jonas. Ele ficou chateado porque a reputação dele foi para o chão. Eu disse que Nínive seria destruída e não foi. Ele ficou bravo com Deus. A gente precisa entender a finalidade da profecia. Em nenhum momento, no tempo de campanha eleitoral, Deus disse que o Bolsonaro seria eleito. Deus orientava para orar por ele. O povo de Deus realmente orou, Deus moveu as circunstâncias e ele acabou sendo eleito. Mas em nenhum momento Deus revelou com antecedência que ele seria eleito presidente da República. Isso significa o seguinte: a finalidade da profecia é mover o povo de Deus para a atitude correta. E se Deus usa a profecia como uma adivinhação, as pessoas se acomodam. Olha, o presidente Bolsonaro, o candidato Bolsonaro vai ser eleito presidente da República. Aí os crentes se acomodam e se apegam a essa profecia. A finalidade da profecia não é adivinhação. Eu me lembro que em determinada situação havia uma família se reunindo, era o início de uma célula da comunidade Ramá num determinado local de São Paulo. Uma família estava se reunindo. O irmão foi lá e se alegrou muito e teve uma revelação de Deus de que a mãe do dono da casa tinha câncer no seio. E a revelação foi interpretada como Deus curando. Então, a maravilha, todos se alegraram, porque Deus revelou o câncer no seio e está curando. Acontece que Deus revelou que havia um câncer no seio. E poucos dias depois a mulher morreu. Foi uma decepção e o trabalho não prosseguiu, a família se mudou, por fim a família se esmiringuiu, se separou e uma história com um final muito triste, que poderia ter sido totalmente diferente. Então, o que Deus mostrou? Deus revelou que a mulher estava com câncer. Era para orar, não era de entendimento que Deus já estava curando. A gente precisa entender a revelação que Deus está dando. O presidente Bolsonaro lançou mão das Forças Armadas. Isso está acontecendo. Em vários ministérios, ele está colocando ministros militares, ele está promovendo generais, ele está fazendo modificações na estrutura das Forças Armadas. Nesse aspecto, a revelação está se cumprindo. Mas e a intervenção militar no Brasil? Isso não se cumpriu?
Deus não revelou que isso aconteceria. O que Deus revelou lá atrás é que haverá um banho de sangue no Brasil, que ainda não aconteceu. Mas a cada semana que não acontece, ainda eu agradeço a Deus. Mas agora a gente está vislumbrando já o cumprimento disto. Mas a finalidade dessa profecia é nos fazer deixar de brincar de religião para irmos a sério para a oração, para a intercessão, para o clamor. É assim que Deus quer o seu povo, não inventando entretenimento de igreja, enchendo o salão para brincar, para ter atividades religiosas, promoção de conjuntos e pregador famoso que vai dar show na igreja. Não é isso que Deus quer. Deus quer o seu povo na brecha, na intercessão, na oração, no testemunho firme. Isso não estava acontecendo. Deus mandou essa pandemia para despertar o seu povo. Deus fechou as igrejas para o seu povo buscar a Deus sinceramente, individualmente, de todo o coração, em todo lugar. Então Deus tem revelado que vai acontecer para nos preparar. Não é que Deus queira que aquilo aconteça. Deus está avisando que pode acontecer e que tudo está no caminho de aquilo acontecer, mas que pode ser evitado. No caso do presidente Bolsonaro, outras revelações têm dado conta sempre de ele estar titubeando. Um cavalo selado na frente dele, ele não monta o cavalo. E outra situação parecida também, uma locomotiva que ela não continua a sua caminhada. O presidente à frente de uma tropa, mas a tropa ainda despreparada, e ele também procurando ajeitar a sua roupa militar. Enfim, Deus tem dado revelações nessa direção. Um presidente titubeante. É para o povo de Deus orar por ele. E eu acredito que as orações a favor do presidente Bolsonaro estão esmorecendo. Eu acho que menos cristãos estão orando incessantemente pelo presidente. Na verdade, Deus me revelou há muito tempo atrás que ele seria como Jeú, levantado para cumprir duas missões que não cumpriu ainda. Combater a corrupção. Hoje a corrupção está instalada no Brasil com cobertura jurídica, digamos assim. E combater as esquerdas, que estão cada vez mais fortes através da grande mídia, através do Congresso, o Supremo Tribunal Federal. As esquerdas estão fortes. O Senhor levantou o presidente Bolsonaro para combater essa atuação nefasta das esquerdas que levaram o Brasil para essa situação horrível de agora. Mas então o presidente não cumpriu a missão e ele não vai conseguir cumprir do jeito que está. Mas então o que está acontecendo? É que o presidente está com medo. Estão acusando a família dele, estão acusando, de certa forma, até o passado dele, estão prendendo os defensores dele, os apoiadores dele, estão proibindo e perseguindo os apoiadores dele em fazer manifestações, ou seja, ele está cheio de processos no Supremo Tribunal Federal, agora no Tribunal Superior Eleitoral. Em qualquer desses processos ele pode ser cassado, ele pode ser incriminado. Ele está numa situação muito difícil, sendo enfraquecido. Ele lançou mão dos militares para tentar botar medo no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. E foi o assunto mais falado há algumas semanas atrás. O artigo 142, ou seja, a intervenção militar. O presidente ameaçou a intervenção militar para ver se o Supremo Tribunal Federal dava uma trégua na guerra que tem contra ele. E assim, o Congresso também. E parece que ele voltou atrás disso e disse: não, nada de intervenção, não vai haver nada disso. Ou seja, ele está querendo lançar mão de uma ameaça de intervenção militar para ver se consegue algum ganho político. Na verdade, ele está querendo prosseguir apenas politicamente. Só que isto, diante de Deus,
caracteriza um erro de missão. Ele não foi levantado para fazer partido político. Bolsonaro não foi levantado por Deus para ficar mantendo a normalidade democrática, ficar ornando as decisões do Supremo Tribunal Federal, para embelezar um Congresso. Ele foi levantado para combater a corrupção. E até hoje isso não aconteceu. Ele foi levantado para perseguir a atuação nefasta das esquerdas do Brasil, que estavam numa atitude anticristã muito forte. E ele não fez isso ainda e não vai conseguir fazer, a não ser que fique forte. Mas parece que ele está cheio de si, confiante em si, acreditando que ele vai conseguir, pela sua astúcia política, um caminho político para fazer o que ele tem que fazer. Só que a realidade mostra que ele está sendo enfraquecido cada vez mais junto à opinião pública, junto à mídia, no Congresso, e a sua posição nos tribunais da justiça, essa posição dele está se enfraquecendo cada vez mais. Existem mais de 40 processos de impeachment contra ele no Congresso. E ele parece que ainda está acreditando que pelas vias normais, democráticas, ele vai conseguir se fortalecer politicamente e politicamente continuar. Do nosso ponto de vista, do que Deus tem mostrado, o Brasil está contaminado pelo pecado, a imoralidade, a corrupção generalizada, as injustiças de todo modo. O Brasil ainda está longe de Deus e a mão de Deus ainda vai pesar sobre o Brasil. Para que o presidente tome uma posição forte, para que o povo de Deus ore pelo presidente. Ambas as coisas não estão acontecendo. O presidente não está tomando uma posição forte, está esperando os fatos acontecerem. E ele tem que tomar uma posição, ele está procrastinando. E a outra coisa que não está acontecendo é que o povo de Deus ainda não está apavorado e orando desesperadamente, o que deveria estar fazendo, como Deus manda no livro de Joel: para tudo e chorem, ministros, no altar. Os ministros ainda não estão chorando no altar, não estão arrependidos dos rumos que deram à igreja antes da pandemia, e a maioria dos evangélicos não está de joelhos orando ainda. Então, a ira de Deus vai continuar sobre o Brasil e a gente vai ver coisas terríveis acontecerem, até pressionar o povo de Deus para orar como convém e o presidente a agir como convém também. Procure entender isto, duas coisas que precisam acontecer: o presidente tomar providências e o povo de Deus orar por ele. As coisas ainda não estão caminhando nessa direção. Comunidade Ramar e você.